Isso o ministério público de Jesus. O Senhor Jesus acabara de ser batizado por João Batista, e no seu batismo há uma manifestação trinitária, aonde aparece a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E no mesmo instante há uma manifestação pública do Espírito Santo, a partir da forma corpórea de uma pomba que pousa sobre ele. A manifestação do Deus triuno se revela durante o batismo de Jesus, dando início ao seu ministério público em Jerusalém. Antes de Jesus operar qualquer milagre, realizar qualquer maravilha, operar qualquer ato poderoso, o carpinteiro precisava primeiro passar um tempo a sós com Deus, preparando o seu espiritual. Não que antes de iniciar o seu ministério público ele não houvesse preparado, não, mas agora Jesus, após receber o Espírito Santo naquela manifestação triúnica, publicamente ele vai para o deserto. O primeiro ponto que eu menciono para os irmãos, versículo 1, capítulo 4, com a sua Bíblia aberta: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A primeira coisa que eu quero enfatizar para os irmãos é que quem envia e guia Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Você já viu que existem pessoas que, quando a gente fala a palavra deserto, elas têm pavor. Elas acham que é o diabo quem as leva para o deserto, que é o diabo quem as induz para o deserto. Você já viu que existem pessoas que elas temem enfrentar o deserto? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o deserto não é um lugar permanente do crente. Antes, o deserto é um lugar onde o crente é preparado. Aleluia. Porque a intenção não é que o crente fique lá, mas é que o crente seja aprovado e saia do deserto. Então, meus irmãos, entenda, em muitos casos, a maioria dos casos do nosso ministério, na nossa jornada cristã, quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo, não é o diabo. Quando você está no deserto, você não está lá por causa do diabo, você está lá por causa do Espírito Santo, que tem uma obra para fazer no seu. No deserto, meus irmãos, nós enfrentamos três coisas. Nós estamos fragilizados, nós estamos agoniados e nós estamos desesperados. Todo mundo aqui no deserto, irmão, fica fragilizado. No deserto a pessoa te cutuca, você chora. No deserto a pessoa te fala alguma coisa, é uma agonia que sobe no seu coração, que sai pela boca, que você acha que você vai morrer com aquilo. No deserto você está desesperado. Qualquer coisa parece uma ótima opção para você sair logo do deserto. No deserto nós estamos fragilizados. Jesus havia 40 dias, irmãos, que ele não comia. O texto é claro, diz, durante 40 dias, verso 2, acompanhe aí, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. É interessante que o texto não diz que nada bebeu. É provável que Jesus tenha feito durante os 40 dias a ingestão de água, que o texto não menciona que ele não bebeu, o texto só menciona que ele não comeu nada. E ao final dos 40 dias, Jesus teve fome. Eu pergunto a você, Jesus estava ou não estava fragilizado por causa de uma necessidade humana? Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Jesus chorava, Jesus tinha frio, Jesus ficava com fome, Jesus sentia dor, Jesus, irmão, tinha todos os sentimentos que eu e você desfrutamos ao longo de toda a nossa vida na terra. O deserto, irmãos, o deserto está muito atrelado ao jejum. Ninguém aqui, irmãos, na bênção,
sã consciência, sai de Ipameri para uma viagem para jejuar em Caldas Novas. Ninguém com sã consciência, em uma viagem marcada como pastor para o Rio de Janeiro, vai falar assim: irmão, é porque eu vou em jejum e vou voltar em jejum. Ninguém, irmãos. Quando nós estamos na bênção, nós não sentimos a necessidade do jejum, ainda que ela seja necessária, porque ela mortifica a nossa carne. Na bênção, ninguém jejua. É nos desertos da vida que nós pagamos o alto preço. Tem gente que faz jejum de uma semana, tem gente que faz jejum de 3 dias, tem gente que faz jejum de um mês, tem gente que faz jejum de 3 meses, comendo especificamente determinadas horas, com uma rigidez enorme para se consagrar a Deus. Mas isso porque está no deserto. Então esse é o cenário ideal para o diabo atuar. Você está fragilizado, você está agoniado, você está desesperado. A figura ideal para aparecer naquele momento não é o anjo do Senhor. Em primeiro lugar é o diabo, para te tentar, para colocar à prova os seus sentimentos, as suas emoções, para colocar à prova a sua fé, para colocar à prova as promessas que Deus fez a você. E é nesse cenário, irmãos, que o diabo aparece vindo tentar tragar os filhos de Deus. Os poucos jovens que tem aqui na igreja, você precisa entender e ter a convicção da sua paternidade e da sua identidade. Jesus tinha consciência da sua identidade. A sua identidade era do céu. Ele veio do seio de Deus, da destra de Deus, e ele veio com uma missão e com um propósito. Ele sabia quem era o pai dele. Ele tinha consciência da paternidade dele. Ele era o filho de Deus, o unigênito do Pai, o amado do Senhor, o primogênito de toda a criação. Aleluia, Deus. Vamos lá para não esquecer nada. Em primeiro lugar, nós vamos para o deserto, não é o diabo que nos leva, a palavra diz, é o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, nós para irmos para o deserto temos que ter um entendimento adequado da nossa identidade e da nossa paternidade. Você tendo uma identidade formada dentro de si e tendo o entendimento correto da paternidade, de quem é o seu pai, de quem é o seu Senhor e Rei, você pode ir para o deserto, ainda que sofrendo. Lá você vai confiar ainda mais no Senhor, o seu Deus, porque foi assim com Jesus. Aleluia, Deus. O texto no 2 ainda nos diz sendo tentado. Irmãos, o que é tentação? Eu trouxe até um livro que eu já li no período da faculdade, deve ter uns 6 anos que eu li esse livro, chama Fé sob Fogo. E o autor define tentação no seguinte: é o engano do diabo, uma solicitação para pecar, uma persuasão para agir mal, é uma indução habilmente oculta que faz as vítimas tomarem uma decisão contrária mediante ao erro. Irmão Everton, eu não entendi o que é isso. A tentação nada mais é do que a atração por uma coisa proibida, que pode levar alguém a cometer um erro ou uma ação reprovável. É uma característica, irmãos, universal, de mamano a caducano, do pequeno ao mais maduro na fé. Todos nós, em algum dado momento da vida, sofremos um curto ou um longo período de tentação. A irmã Gabriela é tentada, o irmão Gilberto é tentado, o pastor da igreja admira-se, porque muita gente acha que o nosso pastor é vice-deus. Ele senta na cadeira, ele não pega, ele não falha, ele não erra, não. O pastor também é tentado em área financeira, em área sexual, ele é tentado em área emocional, ele é tentado na área ministerial. Só que a nossa cultura de igreja, pois que a tentação, irmão Enia, é só tentação é só se for sexual. Se não for, irmão, não é tentação não, é qualquer outra coisa. Tentação é só na área sexual.
Só que a palavra nos ensina bem que a tentação ela ocorre em 3 âmbitos da nossa vida. Irmão Weber, que âmbitos são esses? Então vamos definir aqui. Primeiro, quem nos leva para o deserto é o Espírito. Quando a gente vai para o deserto, a gente precisa ter um entendimento da nossa identidade, da nossa paternidade. Terceiro ponto, todo mundo é igreja de Deus. Eu estou sozinho. Todo mundo é glória a Deus. Todos nós somos tentados. Você já viu antes de eu entrar no ponto das áreas que nós somos tentados? Você já viu aquele ditado que o irmão pega o microfone e ele vem aqui na frente assim? Igreja, paz do Senhor Jesus. Todo mundo aqui, né? Nós peca toda hora, nós, né, vive pecando, mas Deus vai perdoar a gente. Primeiro lugar, sangue de Jesus tem poder se você vive pecando toda hora, todo dia, a todo momento, a todo minuto. Sangue de Jesus tem poder. Ou você tem um entendimento errado do que é pecado. Irmão Heber, qual é a diferença entre pecado e tentação? Vamos lá. A tentação, irmãos, você pode ser tentado. Por exemplo, a roubar essa garrafinha aqui da igreja. Você vê ela, passa todo dia. Nossa, queria uma garrafinha dessa, uma garrafinha bonita. Nossa, irmão Daniel, bonita, né? Ó, glória. A pastor, bênção de Deus. Amém, é da igreja. Venceu a tentação. Ou você pode, irmã Jaciara, linda, hein? Nossa, glória, né, pastor? Irmãos, Deus abençoe a igreja. O que foi a tentação? Você querer surrupiar, roubar, catar para você e não levar? E o pecado é você catar, roubar, levar, surrupiar e ir embora. Diferença básica entre tentação e pecado. A tentação. Todos nós, irmãos, somos tentados, mas nós precisamos resistir, como muito bem destacou a irmã. Resistir. Mas talvez você fale assim, não, irmão, mas nós é pecador, fala, nós peca toda hora, nós é pecador. E claro, Romanos 3 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, através de Cristo Jesus. Aquele que é salvo, lavado, transformado, não vive pecando, porque agora o seu estilo de vida é outro. O seu estilo de vida é fugir do pecado, é largar o pecado, é correr do pecado, é fugir da aparência do mal. A tentação é a atração pelo proibido. O pecado é o fruto da tentação. Toda tentação, irmãos, quando concebida, ela gera um fruto, e esse fruto é o pecado. Irmão, pensa, mas o irmão falou que nós ia falar das 3 áreas onde a gente é tentado. O ser humano ele é tentado em 3 esferas, irmãos. E nós vamos com base nesse texto. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, por favor, leia comigo, versículo 3. Então o diabo diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. A primeira área de tentação que o diabo vai lidar na nossa vida é na esfera física. Você está enfermo, o diabo vai falar assim: cadê o Deus que te cura? Você está passando necessidade de comida, como Jesus estava, e o diabo diz: cadê o Deus que é o seu pastor, que nada te faltará? Porque a verdade é, irmão, que nós estamos no caminho, mas no caminho nós não estamos ausentes da tribulação. Você está no caminho, mas você não está isento da aprovação. Você está no caminho, caminhando comigo para o céu nessa nossa corrida, mas você não está isento das aflições. O diabo se aproveita para testar Jesus, irmãos, nessa área mais básica do ser humano. Porque quando a gente está com fome, o que a gente quer fazer?
fragilizar, né? Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jovem, a primeira área que o diabo vai vir tentar você é nessa área. Ele continua agindo da mesma forma, questionando a nossa identidade. Você é o Filho de Deus? Faz assim, irmã Jane, a senhora não é a filha de Deus, a amada do Pai, a menina dos olhos de Deus? Faz assim, prova isso ou aquilo. Para o jovem, o diabo, ele se materializa dizendo: se você é homem, prova isso, missionário Marcelo. Pastor Lucas, se o senhor é mesmo pastor, prova para a igreja aquilo outro. O diabo continua agindo da mesma maneira. Mas o diabo também age, irmãos, na esfera de poder. O que é a esfera de poder? Antes de nós entrarmos na esfera de poder, que eu vou recortando a mensagem, esquecendo um bocado de tempo. Quem sabe a sua identidade não precisa provar nada. A Samara sabe que ela é filha do Kleber, e se alguém falar assim: ah, Samara, prova que você é filha do seu pai. Ela não precisa de provas. Ela acredita sim. Mas por que, irmãos, quando nós passamos para o âmbito espiritual, nós temos a tendência de pensar: será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou mesmo lavado e remido do sangue do Cordeiro? Será que Jesus fez uma obra mesmo por mim? Nós somos questionados. Questionamentos fazem parte da vida do homem, mas aquele que tem a certeza da sua identidade, ele não precisa provar nada. Nada. Absolutamente nada. Acompanhe na sua Bíblia, na esfera do poder, nós somos tentados. Versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, eu sou dono e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. O diabo tem um único objetivo: conquistar adoradores, conquistar fãs, conquistar bajuladores. E ele não mede esforço para conquistar o que quer, porque veja bem, se até Jesus foi tentado na esfera do poder, quem dirá nós? O diabo pega os homens naquilo que é mais básico nosso, naquilo que exige mais tempo. Ou alguém aqui conheceu alguém que ficou rico do dia para a noite, a não ser aquele que ganhou na Mega Sena. Um dentre 1 milhão fica rico da noite para o dia e nem aproveita, irmãos, da riqueza, porque desenvolve doenças e preocupações. Mas para adquirir riqueza, fama, dinheiro, precisa gastar tempo, você precisa trabalhar duro, você precisa ralar, a não ser que você tenha um pai milionário que deixa tudo para você. Tirando isso, ou você nasce rico, ou você trabalha para ficar rico. E o diabo põe no seu prato, ele vem, ó pastor Lucas, o senhor quer ser um pastor de fama, ó, o senhor me dê glória, a sua igreja vai ficar lotada, vai ser bênção. Presbítero Renato, o irmão quer ser dono da sua própria frutaria, da sua própria rede de verduras? Presta uma adoração para mim que eu vou te dar muito mais do que eu espero. O diabo continua, irmãos, nos aparecendo, buscando nos enganar. Foi assim com os nossos pais lá no Éden. O diabo tentou Adão e Eva na esfera do poder. Vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão pensar como Deus, vocês vão ver como Deus. Irmãos, quem aqui não quer em sã consciência descobrir os segredos do coração do outro? Vocês olham assim: gosta de mim, não gosta de mim, me odeia, gosta, me ama, ou me odeia, me ama, quer que eu morra? Qualquer um em sã consciência quer isso, e o diabo quer pegar a gente nisso. Faz o laço, a marapuca, e o diabo, irmãos, ele chega sorrateiramente. Ele só vem quando a gente apresenta alguma necessidade. Só quando a gente apresenta alguma necessidade.
É quando você está enfermo em cima da cama que ele amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi assim que ele aproveitou da ocasião da boca da mulher de Jó para falar para ele. Deus está falando conosco, irmãos. Tem gente aqui que está sendo tentado na esfera física por causa das necessidades, tanto de comida como de enfermidades. Na esfera física você está sendo tentado a ponto de quase entregar. Tem gente aqui que está sendo tentado na esfera de poder, com oportunidades maiores e mais brilhosas e mais lustrosas. Mas talvez tem gente aqui que não cai nem na primeira e nem na segunda, porque tem consciência da sua identidade. Aleluia, Deus. Glória A terceira esfera, irmãos, que o diabo age é na esfera espiritual. Se não funcionou na física e não funcionou na de poder, vai funcionar certamente na próxima. Aquele que sabe que o Pai é dono de tudo, não tem necessidade, irmãos. Não tem necessidade de obter coisas passageiras. Ele confia no Deus que é o Deus da provisão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, talvez não funcione na área física e na área de poder, mas às vezes aqui pega na esfera espiritual. Você já está abalado emocionalmente, você já está fraco espiritualmente, e o diabo se transverte, o mestre das aparências, o rei das obras da aparência. Todo mundo que vive de aparência é um discípulo do diabo, porque em 2 Coríntios 11, 14 e 15, se não quiser abrir para porventura ler, diz que o diabo se transforma até em anjo de luz, para confundir, se possível, os escolhidos. Então ele se transforma, e o diabo agora muda a sua atuação. Se da primeira vez ele vem com um tejó, enche a sua barriga e você vai ter tudo. No segundo caso ele vem, olha, eu vou te dar tudo, você vai passar fome. Não funciona nas duas primeiras, ele vem agora na última. Não, mas está escrito assim. Quantas pessoas, irmãos, já usaram indevidamente Mateus, uma passagem de Mateus 26, 41, que diz: irmão Everton, a carne é fraca. Irmão Everton, a carne é fraca. O irmão sabe, né? Um pé na igreja, outro no mundo, a carne é fraca, né, irmão? E o diabo aparece para você usando: o texto diz, né? A carne é fraca. Usa isso. Usa isso para o pastor Lucas para justificar o seu pecado. Fala para ele: a carne é fraca. O diabo, o mestre das aparências, o mestre da imitação, continua se travestindo para enganar até os eleitos de Deus. Verdade. Até os filhos de Deus, pegando a palavra e torcendo ela, pegando a palavra e dizendo. Quer ver que todo mundo usa fala um ditado popular e diz assim: irmão Everton, se não for pelo amor, vai pela dor. Irmãos, independente da circunstância, se o camarada chegar aqui e entrar nessa igreja e descer lá de fora de uma Lamborghini, foi por amor. Agora, se ele descesse arrastando tetraplégico, mexendo só os olhos, mas glorificando a Deus, ainda assim foi pelo amor, porque a salvação é de graça, é um dom gratuito de Deus, é por amor. O texto de Zacarias 4:10 diz: não por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Igreja, o diabo está tentando carregar alguns na esfera espiritual, dizendo assim: presbítero Daniel, o pastor Lucas não te reconhece. O texto lá que diz que os humilhados serão exaltados. Abre a sua própria igreja. Missionário Marcelo, o pastor Lucas não está te exaltando. Vai lá, abre sua própria igreja, forma o seu trabalho. O diabo, irmãos, procura derrubar. E quem já está fragilizado espiritualmente, cede. Porque você começa assim: aí mesmo o pastor Lucas não me dá a atenção devida. A Daniela é muito enjoada. A irmã Liliane está lá, ela fala as palavras pesadas. O pastor só dá oportunidade para a Ludmila. Só a Jaciara canta no louvor. Eu estou cansado, só o Gilberto que toca, só os meninos, crianças que estão aprendendo bateria. Eu já estou enjoado dessa igreja. E você começa a trabalhar contra. Mas aquele que é chamado de Deus, irmão, a obra dele
ela é espiritual. É da boca de Deus que produz a vida eterna, é da boca de Deus que sai o fôlego de vida, o alimento verdadeiro. Quantos na hora da tentação cedem por não confiar em Deus? Creia que Ele é o Deus da providência, na ausência, igreja. É na ausência que Deus providencia, é na ausência que Deus faz o impossível. Glória a Deus. Jesus responde a segunda tentação. Se a primeira é na esfera física, a segunda é na esfera de poder. Jesus afirma com a palavra: se na primeira Deus é providência, na segunda Deus é único. Veja o que o texto diz, verso 8. Está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deuteronômio 6:13. Jesus afirma: meu Pai é o único que merece culto, louvor e adoração. De manhã os irmãos falavam sobre idolatria. Foi a última lição que eu ministrei em Medellín. E eu estudando acerca de idolatria, tem um escritor famoso, escritor das Crônicas de Nárnia, que ficou muito conhecido por essas histórias fictícias, mas também como um prolífico teólogo. C.S. Lewis diz que os ídolos matam. Toda idolatria que se levanta, irmãos, a tentativa dela é matar. O diabo está buscando idólatras para ele, para que eles morram diante da presença de Deus. Quando Jesus cita essa passagem, adore ao Senhor seu Deus, Ele está falando da centralidade da adoração a Deus. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, não é para ficar sentado na cadeira assim, não é para ficar em pé assim, muito chato, nossa, nojento. Ai, a irmã Ludmila canta, nossa, gosto dela não. Nós viemos para a igreja para adorar, para engrandecer. Às vezes você vai me ver em ocasiões aqui na igreja. Estou começando aqui agora, mas já faz 10 anos de uma caminhada que eu iniciei aqui. Que tem dias que você vai me ver gritando, adorando. Ela vai ter dias que você vai me ver chorando. Mas o meu senso de alegria continua o mesmo, porque o meu Redentor vive, o meu Deus que me fortalece. Não importa a provação, a adversidade, o meu Deus está comigo. E Ele me libertará, Ele me salvará. Aleluia. Deus é único. Quem já é dono de tudo, irmãos, não cede à facilidade do inimigo. O diabo apresenta os pratos, ó poder, fama, glória. Olha, irmão Jaciara, cantar lá na Debrais, ó, cantar, ó, irmão de Vila, cantar lá nos Estados Unidos, na Times Square. Irmão Gilberto, ó, tocar lá na África, em Angola, para milhões de pessoas. Ao servo de Deus, irmãos, cabe não olhar para a tentação do diabo, mas olhar para o autor e consumador da sua fé e falar: o meu Jesus morreu por mim, Ele providenciará, se for a vontade dEle na minha vida. Eu não precisarei ceder um centímetro ao diabo, eu só preciso afirmar a minha fé em Jesus, dia a dia. A terceira maneira que Jesus responde ao diabo, quando ele pega a palavra, Jesus responde a terceira vez: Deus é verdade. Mesmo sabendo que era verdade o que o diabo dizia, porque afinal de contas, Salmo 91, o salmo preferido do diabo para vir lançar as coisas da nossa vida, o diabo queria provas, mas Jesus já havia declarado os fatos: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador do mundo, eu sou aquele de quem o profeta Isaías falou, eu sou aquele que vem redimir a humanidade, eu sou aquele que vem religar o povo a Deus. Aleluia, Jesus. Independente do argumento, a verdade que procede de Deus e a mentira é do pai da mentira, o cão, o diabo. Ele é o pai da mentira. Irmãos, quantas horas pela misericórdia de Deus? Eu não enxergo no relógio.
Meu Deus, vou correr, irmão, já estou terminando. Atualmente o diabo, irmãos, tem usado a palavra para enganar a muitos. Nós vemos igrejas inchadas, igrejas que nós olhamos e falamos: nossa, eu queria ser pastor de uma igreja assim, cheia, lotada, reluzente, onde o diabo, através das obras de aparência, faz parecer que realmente Deus está naquele lugar, quando na verdade não está. A palavra diz que pelos seus frutos o conhecereis. E como é que a gente conhece uma árvore pelos frutos, irmãos? Frutos permanentes. Tem árvore, irmão, que é bonita, dá fruta. Eu tenho um pé de mexerica lá em casa, lindo, maravilhoso. Umas mexericas desse tamanho, umas biteronas. Irmãos, lindas mexericas. Eu e a Ludmila apanhou 20 mexericas. Corta a primeira, seca. Corta a segunda, seca. Corta a terceira, seca. Corta a quarta, seca. Corta a quinta, seca. Lá pela 14ª, uma tinha sumo. Todas as outras estavam secas. Mas você chegava em casa e falava: nossa, irmão, que bênção. Pé de mexerica carregado. Mas não tem fruto, irmãos. Tem a aparência, está frondoso, está bonito, mas o fruto está seco. Quantas igrejas estão aí lotadas, mas o fruto está seco? Porque quando o fruto, irmãos, tem caldo e dá resultado, Deus colhe esse fruto, irmão. Oh, aleluia! O diabo é o mestre das aparências. O meu pé de mexerica é lindo. Nossa, como eu gosto de falar que ele é lindo. Mas não dá uma mexerica que presta. É forte. Os irmãos riem porque não é bonzinho, mas é forte. Irmãos, finalizando, eu quero falar para os irmãos que... Nossa, eu acho que eu vou encerrar. Mas não aguardem, mas vai ficar conversando. O meu testemunho, irmãos. Eu comecei aqui nessa igreja há 10 anos atrás, no ano em agosto de 2012, na igrejinha do assentamento. Alguns irmãos como a irmã Jânia, irmã Elma, irmão presbítero Luiz Carlos, não lembro se o Kleber chegou a conhecer aquela, antes da onde o irmão Joaquim está conhecendo, né? Uma igreja na roça, pequenininha, aonde todo mundo, irmãos, chegava, sentia a presença de Deus, mas um lugar, irmãos, da onde não haveria possibilidade de Deus tirar, talvez ninguém. Daquela juventude toda da minha época, nós éramos em torno aí, acho que nós éramos 10, com a misericórdia infinita de Deus, somente eu permaneci no ministério. Um ou dois ainda estão na casa de Deus, mas estão com um pé lá, outro cá. Mas dos 10, apenas eu, com a infinita misericórdia de Deus, porque eu também não mereço, consegui chegar até aqui. Eu sou do tempo dessa igreja, irmãos, que nós não tínhamos blindex, nós não tínhamos fogo, nós não tínhamos piso, nós não tínhamos um som tão maravilhoso, nós não tínhamos microfones abençoados, nós não tínhamos esse tapete, nós não tínhamos esse púlpito, nós não tínhamos essas cadeiras. Eu me sentava mais ou menos onde a irmã Jânia está, acho que a irmã Jânia vai lembrar quando ela chegou, o irmão Luiz também acho que se lembra dessa época. Só para deixar registrado, o irmão Luiz ali é o meu discipulador. Muitas das coisas que eu sei, eu aprendi com ele, falo igual ele, sustento igual ele, desde a época do meu discipulado, lá em 2013. Porque eu fiz essa semana 10 anos de batismo, 10 anos de uma caminhada com Deus, onde não faltaram adversidades, onde não faltaram lutas, onde não faltaram desertos, mas em todos esses momentos Deus me sustentou, Deus me carregou. Acho que a irmã Jânia vai lembrar, tinha uma mesa que ficava aqui, e assim que eu fui levantado cooperador pelo pastor Célio, na época o saudoso pastor Raul ainda estava aqui, tinha uma mesa de madeira aqui, um belo culto, irmãos, estava tudo silencioso, caladinho. Eu acho que Lucas, não sei se Lucas estava aqui nessa época, porque logo que o pastor Célio veio, pouco tempo depois ele assumiu o Enedinho. Irmãos, Deus me tomou naquele cantinho ali, e eu falei em mistério, e eu chorei. Irmãos, só eu na igreja em silêncio. Quando eu bati a mão na mesa, irmãos, teve um obreiro que saltou para o altar, de susto. De susto. E eu sempre fui muito espalhafatoso, muito, como é que se diz?
diz, eu sinto a presença de Deus, eu não consigo conter ela. Às vezes eu olho para conter, mas eu não consigo conter. E durante todo esse tempo eu saí daqui e fui ali para a antiga igreja evangélica Nazaré, fui buscar a Ludmila. Na época minha esposa não queria vir para cá e Deus encaminhou e eu fui para lá, na época do pastor Sidney. E de lá Deus começou a movimentar o meu ministério. Eu saí daqui diácono. Quando eu fui para lá, irmãos, Deus providenciou de maneira grande. Eu aprendi aos pés de um pastor iniciante. A gente foi adquirindo experiências com outros pastores, proximidade com outros homens e mulheres de Deus. E chegou o ano de Deus me levar para o Enedina. Quando eu fui para a igreja do Enedina, Deus já tinha falado para a gente movimentar, a gente sair, a gente caminhar, porque o meu ministério, irmãos, não é um ministério fixo. Eu falo para a Ludmila que é meio o ministério babá Meque. Quem já viu o filme sabe. A babá feia, horrorosa chega, e à medida que o tempo vai passando, as crianças vão se dando bem com ela e a babá vai ficando bonita. E no final a babá vai embora. Eles não querem que a babá fica, a babá vai embora. E no final do filme ela diz assim: quando não me querem, eu fico. Quando não me querem e precisam de mim, eu fico. Mas quando me querem e não precisam de mim, eu vou embora. Eu entendo o meu ministério hoje, estou entendendo ele assim. Eu não tenho pretensão nenhuma de, no momento, ser um pastor, assumir uma igreja, ter uma multidão, auxiliar. Saí lá de cima, o pastor Lucas desceu. Na época eu quis descer também. O Senhor falou: você fica. Irmãos, eu fiquei durante 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses ali no Enedina, somando com a igreja. O pastor Rafael, um homem de Deus, um pastor de primeira viagem, assim como o pastor Vando, que eu acompanhei, assim como o pastor Lucas, que eu acompanhei lá em cima também, já no final do ministério dele lá. E Deus me trouxe para cá para somar com os irmãos. A mensagem que eu trouxe hoje diz muito da minha história. Eu já fui tentado na área física, irmãos, não ter nada para comer e o diabo oferecer propostas. E com a palavra, irmãos, em lágrimas, recusando. Eu já fui tentado em esferas de poder. Irmãos, o irmão Everton é novo e eu não falo isso para me engrandecer glória nenhuma. Mas o irmão Everton recebeu o convite para pastorear já 2 vezes. Não assume a igreja aqui, vai crescer, Deus vai derramar graça. E Deus falar: não. Claro que eu não respondi nessa facilidade, né, irmãos? O olho da gente brilha, né? Ou eu quero. Só que Deus falou não. Da segunda vez, irmãos, uma proposta ainda incabível também. Mas o inimigo vem sorrateiramente. O irmão Everton conseguiu vencer por conta da palavra e também por causa da esposa maravilhosa que Deus me deu. Que a Ludmila, irmãos, tem um discernimento, graças a Deus. É incrível. Eu, para me ver como ela vê, irmãos, eu acho que Deus tem que me colocar no lugar mais alto, porque eu não consigo ver como ela vê. E Deus ajuda o ministério da gente. Aleluia. Ajuda o ministério da gente. Crente de Deus, uma serva de Deus, que Deus colocou na minha vida para me ajudar a vencer na esfera de poder. E a última esfera, irmãos, na esfera espiritual. O diabo já me tentou em algumas ocasiões na esfera espiritual, dizendo: ó, Everton, a palavra diz aqui, ó, está aqui, ó, Everton, olha aqui a palavra que está dizendo. E eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé e falar: eu não posso ceder, porque o meu Redentor vive. Aleluia. Deus que me fez promessas, irmãos, continua operando. Essa é a palavra que eu queria ministrar para os irmãos. Eu espero que você saia daqui sabendo que quem te leva para o deserto não é o diabo, que você tem que ter ciência da sua identidade, da sua paternidade, que você vai ser tentado na esfera física, de poder e na esfera espiritual, e que a única maneira de você vencer isso é através da palavra, crendo no Deus da providência, no Deus que é único e no Deus que é a verdade. Deus é fiel e não pode mentir, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós ir embora, porque você já está cansado de me ouvir. Eu passo 6 meses agora sem pregar de novo, amém? Jesus enfrentou outras tentações, mas não vem ao caso. Vamos embora, que a igreja está com fome.
fome, todo mundo quer ir embora, eu tenho que trabalhar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, faz essa oração, terminando. Irmãos, desculpa, na próxima vez eu encerro na hora.